Olá, desde já agradeço por você estar comigo no Mulher Real e te digo uma coisa, o programa está muito bom. Em um mundo onde estamos vivendo sob constante pressão de todos os lados, estar com a alma e mente em paz é muito importante. É sobre isso e muito mais que vamos conversar. Então fica comigo, porque o Mulher Real já começou. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Ana Carolina sobre a importância de cuidar do corpo, alma e mente e se manter bem diante dos obstáculos da vida. Seja bem-vinda, Ana. Um prazer te receber aqui no programa, viu? Obrigada, Flávia. O prazer é todo meu. Amém. Agradeço pela honra de estar aqui conversando e compartilhando, um pouco mais das coisas do Senhor e daquilo que Ele colocou à nossa disposição, E um tema bem forte, para que a gente venha entender como é importante a gente se ver e se cuidar em todas as esferas. Hoje aqui, psicóloga, você atende tantas pessoas, então você mais que ninguém sabe nos orientar como é importante da gente cuidar da nossa mente. Hoje, claro que se fala da gente se cuidar em todo um contexto, mas muitas vezes a gente cuida só de uma área. A gente perde, às vezes, o equilíbrio que é necessário para que a gente venha cuidar de todas as esferas. Então, hoje aqui, dentro da sua profissão, uma mulher que ama também o Senhor, que entende esse contexto que está na palavra dele, como que tem sido isso hoje, essa busca? Você tem observado que as pessoas têm entendido que é importante ou ainda tem muito tabu ainda? Eu sei que a gente vem de uma geração que isso está sendo quebrado, mas hoje, como que é isso? E também como que a gente precisa ter essa visão, como que a gente acorda e fala assim, minha mente não está legal, não. Eu acho que não está muito certo, porque às vezes o outro sinaliza para a gente, Exatamente. Mas a gente mesmo, como que a gente pode sinalizar? Eu te falei um monte de coisa, Mas você pode iniciar, porque a gente quer absorver tudo de você. Bom, então, a palavra, ela deixa clara a importância do cuidado de maneira integral. A gente tem vários textos bíblicos aí que endossam essa necessidade e essa importância. Sim. Que Deus se importa com o homem na sua integralidade. É verdade. Então, nos consultórios, nos atendimentos, até nos discipulados, no contexto ali eclesiástico mesmo, é muito comum a gente observar que há essa separação no âmbito do cuidado. Sim. Essa separação ela existe até de forma didática, no âmbito do seminário, para a gente aprender sobre as três dimensões, espírito, alma e corpo. Sim. Só que o Senhor, quando Ele nos vê por completo. E Ele deixou aí algumas dicas para nós, em meio à palavra, da importância desse cuidado, como um todo. Então, o que eu observo muito ali, no meu contexto, ali no setting terapêutico, é essa fragmentação. Então, às vezes as pessoas chegam buscando ajuda, o corpo já está ali pipocando, sinalizando a necessidade de um cuidado, só que a pessoa às vezes não sabe discernir. Entendi. De que ordem é essa demanda. É de ordem espiritual? É de ordem da saúde mesmo emocional? É de ordem física? Mas espera aí, há quanto tempo você não faz um exame de sangue? Verdade. Há quanto tempo você não faz um check-up? Uma das coisas que eu costumo até falar para os meus pacientes, as pessoas chegam para mim relatando uma série de sintomas e eu falo, olha, espera aí, quanto tempo? Você não faz um acompanhamento aí? Como é que estão suas taxas, seus hormônios? Mulheres em época aí de reposição hormonal, Sim. que não se atentam para esse período aí da menopausa. Então, às vezes, estão com um déficit aí de hormônio. O corpo está sinalizando, até mesmo com sintomas depressivos. Então, a pessoa procura ajuda, olha, eu estou com depressão. E, às vezes, você encaminha para um outro profissional. O médico faz ali um acompanhamento, um check-up, dá as orientações e os sintomas passam. Isso não quer dizer que toda depressão é de ordem, de fonte hormonal. Mas são casos e casos. Sim. Então, eu observo que há uma falta de conhecimento nessa busca
pela origem. Então, como eu estou hoje? Eu lembro que eu fui fazer uma palestra recentemente numa igreja e exatamente foi essa, né, uma das perguntas, pessoas relatando ali no momento das perguntas diversos sintomas. E você acha que eu deveria procurar ajuda? Sim. E a minha orientação foi a mesma. Primeiro, para início de conversa, procure um médico. Sim. Né? A gente não pode descartar, né, tudo que está acontecendo, mas em primeira instância, procure um profissional. Vamos fazer esse rastreio aí primeiro? Com o que é que eu estou lidando? Sim. Então, se você está sendo acompanhado, está sendo pastoreado, está sendo cuidado, sintomas não passam, né? O nome de Jesus tem poder. Então, a gente orienta, a gente ora, a gente vai vencendo em Cristo. Sim. Mas espera aí, se os sintomas estão persistindo, eu preciso olhar também para as outras áreas. Alma, corpo e espírito, né? E até muitas vezes, uma geração até passada, às vezes espiritualizava muita coisa, né? Claro que Deus é acima de qualquer coisa. Deus é acima de qualquer diagnóstico, de qualquer sintoma. Deus é acima. Só que nós estamos aqui, nós temos o nosso corpo físico que ele vai, com o passar do tempo, ele vai sofrendo suas modificações. Um corpo glorificado é só no céu, né? A gente acha que nunca precisa ir num médico, né? Porque a gente vai estar 20 anos da mesma forma como a gente está aqui hoje. Então, isso eu entendo que é um cuidado tão completo e a própria Bíblia, Deus nos ensina esse cuidado das 3 esferas, né? E como que é importante essa procura de profissionais que tenham essa visão. Sim. Que tenham essa visão de que vamos realmente procurar o que realmente está acontecendo na sua vida. Às vezes pode ter um caso traumático, né? Sim. Às vezes algo realmente que é da mente, ou às vezes realmente um diagnóstico mesmo, algo que vai ser tratado. Mas existe ali situações que vêm dessa saúde física, como também tem situações que são espirituais. Exatamente. Né? Então, a gente não pode só transcorrer aí e simplesmente sinalizar que sempre é um lado só. Sim. Porque se torna também muito fácil a gente jogar tudo na mão do espiritual e falar assim, eu não preciso fazer nada, eu só tenho que orar. Para Deus me mudar, ou para Deus mudar as circunstâncias, para me sair desse processo. Mas até para sair, Deus requer de nós uma postura, não é isso, Ana? E em todas as áreas é assim. Todas as áreas. Espiritualmente, se eu tenho uma questão, se eu tenho uma demanda, né, eu levo ali diante do Senhor, oro, peço ao Senhor a direção, Ele me dá, mas há aqueles passos que são meus. Né? O ato mesmo de ir para o secreto, de ajoelhar, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de buscar, é meu. Sim. Não vai vir por osmose. Isso aí. Né? Então, eu estou com um sintoma ali emocional, estou percebendo que eu estou com uma série de pensamentos acelerados, intrusivos, não consigo dormir direito. Peraí, eu vou procurar ajuda profissional, mas eu tenho que ir, eu tenho que agendar, eu tenho que me implicar no meu tratamento para que eu tenha um resultado. Porque como terapeuta, eu vou ali segurar na mão da pessoa, vamos por aqui? Sim. Agora, se ela também não der um feedback daquilo, eu sozinha não vou conseguir. Você não vai carregar a pessoa. Exatamente. E fisicamente da mesma forma, né? Então, a gente sabe o que precisa ser feito. Hoje em dia, a gente com uma série de informações, internet aí bombando, né? Então, aquilo que é nosso de se alimentar direito, de se exercitar, de ter períodos de descanso, de lazer, é nossa responsabilidade. Sim, Deus a nossa postura, né? O nosso querer também melhorar. Exatamente. Mesmo aquela pessoa que às vezes pode chegar num grau de um diagnóstico até mais pesado, vamos dizer assim, e ela precisa também enquadrar essas áreas todas na vida dela. Né? Tem pessoas que, né, como pastor ali em atendimentos e no cuidado, tem pessoas que eu preciso primeiro trabalhar no âmbito natural dela. Sim. Primeiro no natural, para que ela venha entender que ela precisa melhorar primeiro o físico, para que ela venha entender até o sobrenatural. Sim. Porque se eu inverter muitas vezes essa ordem no contexto dessa pessoa específica, aí ela fica pior.
Porque ainda como ela às vezes pode estar em algum momento difícil, ela não está compreendendo ainda o que está acontecendo em sua volta. Então, eu sempre tenho ali, nós encaminhamos para um cuidado, né? O cuidado também com a psicologia, de estar junto. A igreja também ampliar essa visão, isso é tão importante, né? De entender que a gente também tem que ter essa sensibilidade em Deus. Quando você escuta uma história, existe todo um processo de cuidado, né? E eu falando já da minha área, né? Falando da minha área pastoral, eu olhar para o outro com todas as esferas. Da mesma forma que vocês fazem isso, de olhar que às vezes ela precisa assim de um cuidado mental. Sim. Não é um cuidado espiritual a princípio. O espiritual é eterno. A gente sempre precisa de Deus, a gente sempre vai precisar crescer, sempre ser moldada, sempre sendo remontada em Deus. Mas, às vezes, tem pessoas que, às vezes, eu precisar falar assim, você precisa fazer uma caminhada, você precisa esparecer, você precisa viajar. Ou aquela pessoa que precisa de um tratamento, sim, focado, sim, com psicólogo. Depois até é encaminhado para um psiquiatra. Sim. E a gente vai acompanhando toda essa demanda. Mas hoje, Ana, essa procura, como você falou, você já tem essa visão, esse trabalho, né? Que você já vê nos seus pacientes, você já direciona as pessoas, né? Sim. A pensar que a pessoa já chegou ali em você, né? Você ainda vê que tem ainda um medo, porque às vezes a gente carregou por muitos anos dizendo assim, quem vai psicólogo é doido. Sim. Quem vai psiquiatra, então, é pior ainda. Né? A gente tem que tirar isso, porque isso é bíblico para a gente cuidar das 3 esferas. Verdade. Né? E eu sei que a pessoa já ter chegado até você, ela já enfrentou uma etapa. Mas às vezes tem pessoas que nem querem contar. Exatamente. Na verdade, você recebe ainda essa demanda, ou você está vendo que isso está sendo diluído? Como é que está esse ponto? Aos pouquinhos eu percebo que está sendo diluído. Mas às vezes até no setting terapêutico, quando a gente está tratando algumas questões, eu vejo pacientes, principalmente, né, cristãos, porque eu atendo também pessoas, né, de outros segmentos religiosos, sim, mas eu observo pessoas o tempo todo espiritualizando as questões. Sim. Né? Então, às vezes tem pacientes que eu tenho que trazer, tipo assim, eu sei que você está buscando na fonte, é a fonte eterna, prossiga, sim, mas espera aí, vamos trazer um pouco aqui para a sua história, para o que te cabe, deixa eu trazer essa humanidade para cá também, sim, sabe, essa vulnerabilidade, vamos lidar com ela tete a tete, sim, né? Então as pessoas aprenderam a camuflar as suas dores e as suas dificuldades, e o ambiente eclesiástico, ele é um cenário perfeito para isso. Porque eu posso jogar tudo na conta do inimigo, a gente ora, a gente jejua e tá tudo certo. Sim. E nem tudo, né, a gente vai resolver dessa forma. Tem horas que é assim mesmo. Sim. A gente vai se posicionar espiritualmente, sim, porque a gente também sofre ataques, sim, né, na nossa mente, nos nossos corações, a nível sentimental, que são de ordem espiritual, mas nem tudo é. Né? Então, no acompanhamento pastoral, no acompanhamento terapêutico, a gente vai dissecando essas questões. Sim. E vendo, né, com o que eu estou lidando e como eu posso me responsabilizar ou pedir ajuda também. É interessante quando a pessoa chega já numa questão de ter que tomar um medicamento, fazer um processo aí. E uma das coisas que eu falo muito, e eu acho que a gente precisa ampliar essa visão, se a gente, quando está com uma dor de cabeça, a gente vai lá e toma um remédio. Se a gente está gripado, a gente corre e toma um xarope. Por que eu não vou cuidar também de uma esfera que eu preciso desse remédio para que isso seja algo, às vezes pode ser passageiro ou pode ser algo contínuo que vai sendo diluído na minha caminhada. Então, a gente assusta demais, né? E voltando daquilo que a gente tem falado aqui, como que é importante esse cuidado também com a mente e nas 3 esferas. A gente está ampliando aqui a conversa para que as pessoas que estão nos assistindo venham entender que é necessário você cuidar de você como um todo. Que você é mais fraca porque você está fazendo um acompanhamento ou porque você precisa dessa ajuda. Né? Às vezes as pessoas batem no peito e falam, eu não preciso disso não, nunca precisei. Ou, não, isso eu consigo resolver.
pode ter situações ou circunstâncias na vida da pessoa que ela vai conseguir. Isso não diminui quem precisa. Exatamente. Isso não diminui. Eu acredito que todo mundo tinha que passar pelo menos um período da vida, né? Pelo menos em algum atendimento, que amplia muito a nossa visão de vida, de cuidado, até porque a gente às vezes espera estar tão ruim para chegar. Não tem isso? Agora existe algo que a gente começa a sinalizar, que se às vezes a gente tivesse buscado desde o início, a gente não estaria, às vezes, vivendo um processo tão mais turbulento do que se no início a gente tivesse buscado essa ajuda de forma mais leve. Sim. Não é, Ana? Até mesmo porque o conceito de saúde mental, ele é ampliado. Quando eu falo de saúde mental, eu não estou falando só das minhas emoções, dos meus sentimentos, de estar bem, de ter um bom manejo com situações difíceis, de saber, às vezes, manejar a minha ansiedade, os meus pensamentos disfuncionais. Eu não falo só disso. Saúde mental diz de qualidade de vida. Então, se eu falo de qualidade de vida, eu falo de saúde física, eu falo de saúde espiritual. Sim. Eu falo de relações interpessoais, eu falo das minhas relações de trabalho, eu falo da minha relação intrafamiliar, na minha comunidade religiosa. Sim. Então, saúde mental é um conceito amplo. Por quê? Todas essas coisas, todas essas áreas, elas vão nos afetar de alguma forma. Então, nós vamos ser impactados positivamente ou negativamente. Então, por isso a importância desse olhar ampliado também. Sim. Então, eu acredito que é um convite, assim, sabe? Que tem sido feito às pessoas, né, de uma forma geral, um despertamento. Para que a gente olhe para nós mesmos com responsabilidade. Porque muitas vezes nós somos negligentes. E essa é verdade. E a gente vai empurrando as coisas, né? Como você falou no início ali, uma camuflagem, né? Não, isso daí é algo que eu só pensei, ou isso daí veio na minha cabeça, mas aquilo ali vai tomando forma, né? Nós vamos acreditando nessas pressões que a gente vive. Agora, se a gente for pegar o nosso contexto de vida, nós vivemos no meio de pressão todos os dias. Às vezes a pessoa também quer viver uma plenitude como se ela estivesse no céu, né, Ana? Eu acho que é um pouco diferente, né? Deus nos chama assim como soldados, né? Então nós estamos numa batalha contínua, né? Mas por que disso? Porque às vezes a pessoa quer tanto ter assim essa plenitude, tudo bem, tudo tranquilo, nós vamos viver momentos. Mas nós temos que entender que a todo instante da nossa vida, nós estamos sendo forjados, preparados, moldados. A todo momento Deus quer usar a sua vida, a sua história, a sua fragilidade, a sua dor. A sua vida não é só de alegria. A sua vida não é só de paz. Né? Quem dera, né? Quem dera. Então, a gente tem que ampliar isso daí. Como que é a minha vida? Eu não estou falando uma pessoa que está sofrendo ou que está passando uma situação hoje, mas eu estou falando que existe mudanças, existe a chegada, vamos falar, a pessoa ela casou, um casamento, já mudou a vida dela. Vem um filho, já mudou, uma faculdade, um emprego, uma viagem. Tudo envolve algum contexto da nossa vida que mexe com a gente. É uma coisa que eu falo muito, sabe, Ana? Você pode até me corrigir. Deus não nos fez robô. Verdade. Deus nos fez com emoções. O errado é a gente achar que a gente não pode sentir nada. Mas o errado também é a gente não buscar essa ajuda de saber direcionar as nossas emoções. Porque as nossas emoções também nos fazem errar, não é verdade? Vida. Não, e a gente está no contexto hoje em que tudo é noticiado, tudo é exposto, né? Tudo está lá no Insta, está nas redes sociais, então é tudo bonito, é tudo perfeito. A gente vai passando ali o feed, os stories, nossa, como fulano está feliz, como fulano está pleno. Aí você olha para sua grama e fala assim, tá legal, meio sequinha, tá meio precisando de um cuidado, né? E aí a gente se sente no dever ou na obrigação de ter que viver algo instagramável, né? Sendo que é uma realidade virtual. Não quer dizer que todas as pessoas que estão ali não estão felizes, de fato, com as suas conquistas, vitórias, né? Mas nós somos seres humanos, como você pontuou muito bem, temos as nossas dores, a nossa história, as nossas vulnerabilidades, né? E aí a gente não se permite ser imperfeito. Isso, falou tudo. Né? A gente não se permite
ter altos e baixos. Sim, sim. Né? Mostrar para o outro onde está doendo, que eu tenho determinada fragilidade, né? Parece que é errado, parece que é ruim, parece que eu sou menor, parece que eu não tenho valor, isso me traz vergonha, eu preciso esconder, né? Eu preciso mostrar que eu estou bem, sendo que, na maioria das vezes, mesmo quando a gente tem esse movimento de camuflar, as nossas dores, elas aparecem. A gente acaba sangrando sobre as pessoas, sobre as nossas relações. Às vezes aquela pessoa que tem uma dificuldade ali com as relações interpessoais, de manejar os seus impulsos. Às vezes, até num contexto cristão mesmo, a pessoa está o tempo todo, tem um problema com fulano, tem problema com ciclano, está em determinado ministério, tem problema com Joãozinho, com fulaninha. Então, o tempo todo a gente está sintomatizando, as pessoas veem, mas eu estou me agarrando naquele pedaço de reputação que eu criei. É verdade. Porque se eu mostrar um pouquinho da minha dor, eu não presto mais. Sim, é verdade. Né? Isso é um sofisma. Né? Isso é uma mentira, um engano. Né? Não é assim que Deus nos vê. Sim. Tanto que Jesus, quando veio à Terra, ele se fez carne e habitou entre nós. Isso tinha um propósito, isso tinha um objetivo. Sim. Então, eu sou um de vocês. Eu me importo com a sua humanidade. Eu me importo com o que você sente, eu me importo com o que você passa, eu me importo com o que você precisa, com as suas necessidades. Deus vê. Sim, né? E o tempo todo, se você vê alguns relatos de Paulo, a Timóteo, ele falou, Timóteo, cuida de ti mesmo, né? E cuida dos outros, né? Para que você esteja bem. Ou seja, você vai precisar de cuidados também. Estou te levantando enquanto liderança aqui, mas cuida de ti mesmo. Né? Então, o apóstolo Paulo também tem uma outra passagem, eu não me recordo agora a referência, que ele fala que ele estava tremendo ali diante daquele povo para falar, ele estava com expectativa, ele estava temeroso. Você vê um homem tão eloquente, tão inteligente, tão usado, tão ungido, ele estava com receio de falar para uma determinada comunidade, porque é humanidade, vulnerabilidade, ser humano. Né? Então, assim, o tempo todo a palavra nos deixa indícios de que você pode ser gente como a gente, você pode ser ser humano. Deus se importa. Deus faz questão de que a gente se coloque, porque Deus é Ele. Isso. Ele é Deus. Nós somos apenas aqui criatura, né? E filhos. Né? Então, Ele quer que a gente se coloque no lugar aí que Ele criou para que nós fôssemos. Né? Nós somos instrumentos, né? Instrumentos de cura, de levar cura e parar de levar a dor. Né? Quando eu falo isso, não que você não possa mostrar a sua dor, não. Estou falando de você levar cura diante daquilo que você passou e não ficar pegando as suas feridas e lançando, como você acabou mesmo de falar. Né? A gente tem uma forma de lidar com as situações como se jogando para a vida das outras pessoas. Você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu estou sofrendo. Todo mundo sofre, né? Não é só a minha dor. Todo mundo está sofrendo, que seja numa escala menor ou maior, mas todo mundo está passando por alguma situação. E a gente respeitar o próximo, né? A gente ter esse olhar diferente para o outro. Às vezes a pessoa ela não está no dia bem, a gente quer que ela seja perfeita, né? A gente quer que ela sempre esteja bem, ou a gente busca isso das pessoas e nem nós somos assim, né? Nem nós somos assim. Então, como é importante a gente trazer essa linguagem, essa palavra aqui, sabe, Ana? E falando dessas esferas do cuidado, de me ver realmente como que eu estou. Eu não posso simplesmente empurrar minha vida de qualquer maneira. Deus tem algo para a minha vida, então eu também tenho que estar bem. Eu também tenho que estar bem. Mesmo que Deus te use em momentos de muita fragilidade. Né? Deus nos usa nos momentos mais apertados, fala, né? Filho. Não é verdade? É verdade. Mas estamos bem em entender o que Ele quer. Isso que eu queria dizer. Nós estamos na sensibilidade de entender o que o Senhor demonstra fazer em nossa vida e através de nós. Nosso programa é muito rápido, mas eu gostaria que você voltasse, viu? Com mais temas para nós, como é importante a gente ter
uma mulher de Deus, né, uma profissional aqui para nos ajudar a crescer. Ana, muito obrigada por estar aqui conosco, por trazer essa palavra, essas pérolas de Deus para a nossa vida. Amém. Que o Senhor continue te abençoando e nós queremos já que você volte para falar mais para nós, viu? Amém. Agradeço, né, a todos aí pela oportunidade de compartilhar. Agradeço a você, Flávia, toda a produção e eis-me aqui. Isso aí. Já estou esperando a próxima data. Ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada. O Mulher Real chegou ao fim e eu espero que você tenha sido edificada com o programa de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.